Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui, cara, pra falar com você sobre 6 anos. Não é o 6, 7, não. É os 6 anos de produção de conteúdo, apesar que ano que vem a gente vai pro 7, né? Ai, cara, são 6 anos produzindo conteúdo pra vocês aqui nesse podcast e eu quero dizer pra você que o tempo voou, o tempo passou rápido demais. No dia 28 de maio agora a gente vai fazer 6 anos de podcast. Ontem foi meu aniversário, dia 6 de maio. Eu fiz 36 anos. A gente fez também, comemoramos ontem aqui na agência OGS 6 anos de OGS. Não de agência em si, só de agência, né? Mas de OGS em si. OGS foi o método que eu desenvolvi, que eu acho que vocês conhecem. Eu falei muito aqui nesse podcast: atração, envolvimento e vendas. Escrevi 2 livros, tudo muito antes da inteligência artificial. E agora as coisas estão totalmente mudadas. É inacreditável eu dizer para vocês que hoje eu tenho agentes que são meu social media, que me ajudam com os clientes, que produzem conteúdo, que postam, que fazem um monte de coisa. É muito louco saber disso, porque eu comecei na parte difícil, eu escrevi páginas e páginas do meu livro sem ajuda sequer de uma inteligência artificial. E eu acho que isso vale muito para mim. Mas eu quero começar esse conteúdo aqui como um conteúdo de valor para você que está me ouvindo, um conteúdo não só emocional, mas um conteúdo que vai te gerar desejo de entender que as conquistas da vida, elas acontecem quando você corre atrás, quando você busca e quando você insiste. Porque se você não insistir, a única coisa que vai te restar, cara, é desistência. Desistir de tudo. Então eu quero começar contando um pouquinho da história pra você que já conhece, mas brevemente aqui. Começamos em 2020, cara. Eu lembro que quando eu comecei, tava tendo aquele problema de saúde mundial e no meio disso, eu simplesmente tinha uma função na empresa que eu trabalhava. Eu era diretor de marketing e eu não comecei como diretor de marketing, eu comecei nessa empresa como estagiário. Então, de estagiário, eu me tornei até sócio. E aí você pensa assim, cara, olha só, mano, há 13 anos, mais ou menos, né, 13 anos atrás, mais ou menos, quem era o Renan? O Renan era um estagiário que tinha acabado de quebrar uma empresa, que começou do zero, que optou por ganhar R$700, R$750, enquanto a esposa do Renan ganhava R$950. Optamos a morar numa kitnet, junto com um monte de gente, né? Então, assim, tinha uma kitnet, aí em cima da kitnet um monte de gente, assim, tinha muitos haitianos, eu lembro, assim, pessoas, cara, muita gente, assim, muitas pessoas mesmo naquele lugar, assim, e a gente tava lá no meio. R$750 Renan, R$950 esposa do Renan, mas ainda assim eu tinha que pagar faculdade, e eu optei por começar a faculdade naquela época, porque eu falei, cara, eu vou ter que conseguir um emprego. A forma mais rápida de conseguir um emprego agora, eu acho que é juntando minha bagagem de conhecimento que eu já tenho, fazendo uma faculdade e procurando um estágio. Aí as pessoas vão ver o valor, e aí nesse valor que eu entregar, eu posso, quem sabe, migrar. E deu certo. Comecei lá com uma advocacia, né? Minha faculdade era de marketing, mas fazendo marketing com uma advocacia. Até então fui chamado para fazer estágio na empresa anterior que eu trabalhava, e nessa empresa eu simplesmente comecei como estagiário, cara, em 6 meses eu já fui promovido para analista, em 2 anos mais ou menos eu já estava lá como supervisor gerente, e depois 3 anos sócio, e assim as coisas aconteceram. Porque eu vesti a mão na massa, porque eu coloquei a mão na massa, porque eu vesti a camisa do negócio, porque eu tive um sentimento de dono da empresa que eu estava trabalhando. Mas eu não tava feliz com tudo isso. Eu lembro que toda vez eu andando na rua assim, eu ficava pensando, cara, massa fazer ali e tal, mas eu queria muito pra mim. Não é a cultura que eu queria, porque a cultura que tava tendo dentro da empresa era a cultura dos donos, mas não era a minha cultura. Apesar de eu respeitar e fazer ali, eu tinha mais desejo mesmo sobre a cultura do que sobre o negócio. Eu amava aquele lugar, mas a cultura não era condizente com aquilo que eu acreditava. Então, assim, vocês já sabem quais são as minhas crenças, né? Eu sou cristão, sou pai, sou esposo, eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu gostaria de estar num ambiente que fosse condizente com isso, só isso. Uma cultura com os mesmos viés que eu tenho. De acreditar
de fazer acontecer, de ter muita fé, muita persistência. Nada de exageros, tá? Não sou nenhum tipo de cara idólatra ou qualquer coisa desse tipo. Mas minha cultura é familiar. E ótimo. Em 2020, quando chegou aquele problema mundial, a minha esposa começou a trabalhar de casa, porque ela era professora. E aí eu percebi que ela estava tendo uma dificuldade gigante. Ela não conseguia saber como fazer uma live, como não sei o quê, como fazer um meet, o que era, câmera, webcam, qual o microfone, qual... Cara, ela estava desesperada. E aí eu falei assim, cara, esse não é um problema dela, é um problema de todo mundo. E aí eu comecei a ver as amigas dela com esse problema, e muita gente com esse problema, comecei a ver amigos perdendo emprego e tal. Eu falei, cara, eu vou ensinar marketing. Só que quando eu falei isso, a minha ideia era ajudar essas pessoas que estavam passando dificuldade, né? Então eu comecei a falar sobre marketing. E de fato, deu certo. Comecei a falar sobre marketing e foi no dia 28 de maio. Nos primeiros episódios, tenho muito orgulho de lembrar isso, porque eu acho que isso aqui é a maior prova viva de que o negócio funciona. Foi quando vocês... quando eu falei pra vocês, né, num dos episódios que eu não quero mais. Falei, cara, já era, não vou fazer mais. Ninguém vai me ouvir, tô perdendo meu tempo. Deixa eu continuar no meu mundinho aqui e tal. Naquele dia que eu falei isso, eu gravei aquele podcast, eu saí e fui fazer uma caminhada. Enquanto eu tava fazendo a caminhada, que eu morava perto de um parque ali e tal, fazendo a caminhada, me veio uma voz, assim, muito forte, assim. E ela falou pra mim duas coisas. Eu acredito que tenha sido Deus. Sendo bem sincero, assim, honestamente com vocês, eu acredito muito que tenha sido Deus, porque é uma coisa muito... Cara, é muito sobrenatural você entender coisas assim. E essa voz, ela chegou na minha cabeça e falou assim, não desista, porque se você desistir, você não vai saber como vai ser. Então, não tem como nenhuma força, forças do universo, Deus, ou sei lá, no que você acredite, te ajudar, cara, se você não fizer a sua parte. Não adianta você querer passar numa faculdade se você não estudar. Ele vai te ajudar. A força do universo, o que você acredita vai te ajudar desde que você faça a sua parte. E, cara, eu então falei, vou fazer a minha parte. Vou fazer. Naquele mesmo dia, na mesma caminhada, enquanto eu tava andando, eu escutei essa mesma voz. Ela falou assim, me veio um nome chamado O Grande Segredo. O Grande Segredo. E aí eu falei, O Grande Segredo? Isso ficou na minha cabeça. E aí eu falei, enquanto eu tava fazendo caminhada, eu tava quase chegando em casa, eu falei assim, se eu chegar em casa, entrar no registro BR e esse domínio tiver liberado, então significa que tem alguma coisa aqui e eu vou fazer alguma coisa usando esse nome. Eu não sabia o que ainda, não era o curso porque tava só no começo do podcast e tal, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei em casa, eu digitei O Grande Segredo no registro BR, tava disponível o domínio. E eu comprei. Sabia o que eu ia fazer lá? Bolufas, não sabia. Mas eu entendi que uma voz falou comigo para não desistir, a outra voz falou comigo para eu comprar o domínio, quer dizer, me deu um nome e eu falei que se tivesse disponível eu ia comprar. Enfim, eu comprei, gente. Em setembro daquele ano, eu já estava decidido que o Grande Segredo ia se tornar método OGS, método Grande Segredo, e que eu ia ensinar o que eu fiz na empresa que eu trabalhava para sair de estagiário e me tornar diretor, para eu fazer as coisas acontecer. Ou seja, eu ia ensinar a minha metodologia. A metodologia que eu desenvolvi de atração, envolvimento e vendas, que estava baseada simplesmente em produção de conteúdo, gente. Produzir conteúdo, se tornar autoridade, relevância, SEO, blog, YouTube, podcast. Foi isso que eu fiz. E depois fazer um lançamento, obviamente. E eu comecei a explicar sobre isso. Então eu lancei o método OGS. O método OGS, no dia do lançamento ali, em setembro daquele ano, no mesmo ano que eu comecei, um fracasso. Um fracasso. Assim, vendeu 2. E um cara que comprou, ele falou, Renan, eu não vou assistir o curso, porque não é do meu interesse, mas eu vou comprar pra te ajudar, pra te estimular. E, de fato, cara, ele comprou aquele curso, foram 2 vendas, mas no ano seguinte, eu bati 100 mil de faturamento no mesmo curso. Sem lançamento, produzindo conteúdo, falando com vocês, criando uma comunidade e desenvolvendo o que eu gosto de fazer. E sabe o que é mais legal? Toda essa minha construção, você pode voltar assim, ela nunca teve nada ligado ao Instagram. Eu vou ser bem sincero com você, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas tem uma coisa que eu não gosto, cara, e é o Instagram. O Instagram, ele me suga, me dá uma... me deixa meio cansado. Então eu evito produzir conteúdo por lá e de vez em quando eu dou uns gás e de vez em quando eu paro. Mesmo agora que eu tenho os meus agentes que produzem conteúdo pra mim lá dentro, eu uso mais eles pros meus clientes, pra ser bem sincero, do que pra mim, porque eu não gosto de ficar mostrando a minha vida.
Mas em poucos meses depois desse ano, eu continuei persistindo com os meus produtos e tá até atrás de mim aqui, ó, a plaquinha de 100 mil, eu tenho outra plaquinha de 100 mil já, eu tenho aquela plaquinha de 1 milhão e eu tenho mais uma placa para receber esse ano, lá no Fire, que eu vou receber lá. E aí você pensa assim, cara, como é que o Renan fez tudo isso sem aparecer no Instagram? Como é que o Renan fez tudo isso? Eu vou te dizer uma coisa, eu fiz tudo isso construindo uma coisa que eu chamo de autoridade. Não é só eu. A autoridade existe, gente. Uma coisa que eu falava pro pessoal, no começo eu falo dentro do meu curso isso, lá do Método OGS, que eu acho que hoje nem deve estar mais para vender. Eu falava assim, gente, como é que as pessoas eram reconhecidas antigamente? Quando que uma pessoa se tornava uma autoridade? Uma pessoa se tornava uma autoridade quando ela escrevia um livro. Quando você via um especialista que tinha um livro escrito, esse cara, ele era autoridade naquele assunto. Porque você falava, poxa, mano, olha só, esse cara tem um livro sobre o assunto, imagina que ele não sabe sobre isso. Escrever um livro, antigamente, era o auge. Hoje, é posicionamento, é a mesma coisa. Então, assim, se você quer se tornar uma autoridade, você tem que colocar colocar na sua cabeça que você precisa produzir conteúdo. Esse conteúdo não vai te dar resultado no início e você não tem que ligar pra isso. Então, de repente, até você tem que mesmo que evitar redes sociais como o Instagram. Se é isso que te trava, do tipo assim, cara, eu faço um post, mas dá 2 likes, eu fico com vergonha, os meus amigos ficam dando risada. Sai desse negócio, sabe? Vem pra canais do tipo Spotify, do tipo YouTube, do tipo, sei lá, cara, qualquer canal, blog, até um site, sabe? Que você não precisa necessariamente ser a cara daquele negócio. Isso vai fazer com que você desenvolva em você a persistência e a constância da produção do conteúdo que vai te tornar em si em uma autoridade. Hoje, um dos pontos que mais vai abrir porta para você quando você estiver construindo o seu negócio digital, quando você estiver construindo todo esse império de conteúdo, é justamente a quantidade de posicionamento que você desenvolve, ou seja, a quantidade de vezes que você se repete falando sobre o mesmo assunto. Então, hoje, se você bater no Spotify, por exemplo, marketing digital, você vai encontrar o marketing digital do zero, você vai encontrar o Renan Levinsky. Mas por quê? Porque eu gravei 2, 3? Não, porque eu já estou há mais de 300 semanas produzindo conteúdo. Entender que de tudo isso que eu estou falando para você, a constância, a consistência foi o que abriu todas as portas e as frentes para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. E eu quero animar você e te trazer esperança de que você não necessariamente precisa se tornar um influenciador digital para ganhar dinheiro, mas você precisa se tornar alguém reconhecido pelo aquilo que você faz. Você precisa validar a sua metodologia, validar o conteúdo, validar as crenças que você acredita e persistir e não desistir da produção do seu conteúdo, porque é exatamente isso que vai abrir outras portas para você. Então, só para a gente finalizar o conteúdo, eu quero dizer para você que em 6 anos eu comecei um podcast do Absoluto Zero, eu consegui mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify, eu lancei cursos, foram mais de 1,5 milhão faturado com produtos, a gente lançou a agência, a gente desenvolveu equipe, a gente lançou a produtora, que é onde eu estou gravando agora, a produção de conteúdo, algo que eu acredito, onde nós lançamos a agência se desmembrou em performance, academy e etc. E tudo isso em 6 anos, graças à produção do conteúdo. Então, produzir conteúdo, sim, é ouro. E para a gente finalizar esse podcast, eu quero dizer 2 coisas para você. Se você, cara, é um cara que está aqui em Curitiba e quer produzir seu conteúdo, talvez eu possa te ajudar. Eu não, mas a minha produtora, a produtora OGS. Se você quiser vir, bater um papo, conversar com a gente, conversar com a nossa equipe, até comigo mesmo, usar o nosso espaço, as nossas câmeras e eu te ajudar na produção do seu conteúdo, gravar os seus conteúdos para o YouTube, para o Spotify ou qualquer coisa desse tipo, as portas estão abertas para você. É só acessar agenciaogs.com.br, falar com a nossa equipe, agendar um horário, vir aqui bater um papo. Você pode ser de Curitiba ou não, porque em um dia, uma diária que você passe aqui, você consegue facilmente produzir conteúdo aí para pelo menos meio ano. 2 diárias, talvez você produza conteúdo para um ano inteiro, grave seu curso e por aí vai. Então a gente faz tudo isso aqui. Outra coisa é para você, cara, que tá querendo entender mais sobre inteligência artificial, como é que eu posso ter um assistente que cria conteúdo para mim, que cria capa para os meus reels, que posta no meu Instagram, que cria carrossel, que faz o que você quiser.
Eu tenho um curso também que é o novo Agentes de A, tá em promoção, só que ó, se você chegou até aqui, você vai usar o cupom podcast, vai ganhar 50% de desconto. R$50, cara, você vai pagar 50 no curso e vai ter acesso a toda essa estratégia que eu desenvolvi, criando agentes que produzem os meus conteúdos, não os meus, né, mas os nossos clientes aqui e que nos ajudam pra caramba. Fechou? Então eu vejo você na próxima quinta-feira, fica com Deus, se cuide e até semana que vem.